Quero começar a mensagem dessa manhã e dizem que uma boa conversa sempre começa com uma pergunta. Não é verdade? Uma boa conversa sempre começa com uma pergunta. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. E a gente vai ler algumas perguntas nessa manhã. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta bem básica. O que você faria se você tivesse a oportunidade de ter uma entrevista com Deus? Já parou para pensar nisso? O que você faria se você tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista, de participar de uma entrevista com Deus? Não sei se você já reparou, mas ao longo da nossa história, nós fazemos muitas perguntas. E se você tem filhos pequenos, pode confirmar que os filhos são muito perguntadores, não é verdade? Fazem muitas perguntas. Só que esses filhos vão crescendo e eles não param de perguntar, porque as perguntas continuam acontecendo. Talvez aqui no público tenha alguém que já passou dos 30, não sei se tem alguém que já passou dessa fase, dos 30 anos. Mas quando a gente chega aos 30, a gente imagina que já tem todas as respostas e parece que vem um novo pacote de perguntas, não é verdade? E parece que são perguntas mais existenciais. O tempo vai chegando e a gente continua fazendo perguntas. A gente passa a vida toda fazendo perguntas. A gente lê uma matéria no jornal e faz algumas perguntas. A gente assiste um documentário, uma série, um filme e algumas perguntas, algumas reflexões. A nossa vida é cheia de perguntas e na nossa jornada, na nossa vida, a gente vive buscando respostas. Mas a proposta dessa manhã é totalmente o contrário. Porque imagina, se nessa entrevista que você tivesse com Deus, quem sabe sentado numa cadeira como essa, as perguntas não partissem de você, mas se Deus fosse o entrevistador e você fosse entrevistado, o que será que as perguntas de um Deus que sabe todas as coisas revelaria sobre você? O que será que as perguntas de um Deus que conhece tudo sobre você revelaria sobre a sua vida, as suas intenções, as suas incertezas? Perguntas. A vida é cheia de perguntas. E se parar para pensar bem, é bem provável que na idade que você tem, durante todos esses anos que você já viveu, você tem aí na sua mente mais perguntas do que respostas. A Bíblia também é cheia de perguntas, não é verdade? Talvez a primeira que nós conhecemos está no livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, coloca esse casal no jardim. E por uma decisão deles, eles decidem fazer aquilo que Deus orientou a não fazer. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia encontrar com Adão e Eva, mas aquele dia foi diferente. Porque Adão e Eva não foram ao encontro de Deus. Eles se esconderam, você conhece? Está no livro de Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 9, Deus faz uma pergunta ao casal. E qual é a pergunta? Onde você está? Adão, onde você está? Talvez nessa manhã, essa mesma pergunta ecoe no seu coração. Quem sabe por alguns anos da sua vida,
Deus também está buscando um encontro com você, e Ele está dizendo: Maria, João, Rafael, Clara, Luciana, onde você está? Onde você está? Talvez na sua vida corrida e cotidiana, de estresse, de cansaço, como a minha é, a sua também. Mas quem sabe ao final da noite, ao final dos dias, você ainda ouve as perguntas de Deus. Onde você está, meu filho? Por onde você anda? Esse texto de Gênesis mostra, a partir da decisão que eles tomaram, a experiência que Adão e Eva teve. Outra pergunta interessante é a pergunta de Deus para um homem chamado Moisés. Com certeza você já ouviu falar desse homem. Moisés estava no deserto. E agora Moisés, andando pelo deserto, ele enxerga um arbusto, uma árvore pequena. E o interessante dessa história, que está relatada no livro de Gênesis, de Êxodo, no capítulo 4, é que esse arbusto pegava fogo. Isso era comum no deserto, pelas altas temperaturas. Mas o grande detalhe dessa história é que o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés, talvez envolvido pela curiosidade, foi chegando próximo daquele arbusto, foi chegando próximo daquela pequena árvore para entender o que estava acontecendo. E quando Moisés está bem perto daquela árvore, ele ouve uma voz, e a voz diz: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra. Aquela conversa entre Moisés e Deus muda a história da vida de Moisés. Você pode ler depois todo o capítulo 4 de Êxodo e entender quantas perguntas aconteceram ali. A história conta que Moisés, um pastor de ovelhas, cuidava ali de algumas ovelhas, estava com um cajado na mão, como se fosse uma vara. E a pergunta dessa história que Deus faz a Moisés é: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés olha e diz: Senhor, é só um cajado. E através daquele cajado, Deus leva Moisés a uma experiência muito especial. Algo simples numa experiência especial. Esse é o Deus que nós acreditamos e que nós servimos, o Deus que pode transformar algo simples em algo extraordinário. Esse é o Deus que pode transformar pessoas simples em pessoas extraordinárias para a honra e glória do seu nome. E nessa manhã o Senhor também está colocando perguntas para nós nos dias de hoje. E o Senhor olha para você e pergunta: filho, filha, o que você tem nas suas mãos? Se Deus te perguntasse hoje numa entrevista, Ele olhasse para você e perguntasse: filho, o que você tem nas suas mãos? Qual seria a sua resposta? Alguém está levantando a Bíblia ali no auditório atrás. Deus pode transformar o simples em algo extraordinário. Mas nessa manhã eu quero avançar a história, porque nós lemos duas perguntas de Deus nos dois primeiros livros da Bíblia, mas eu quero com você o livro de Marcos, que foi o que eu pedi para que você abrisse. Marcos, capítulo 4, Novo Testamento, livro de Marcos, e lá nós vamos encontrar uma pergunta interessante de Jesus para os discípulos. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35.
Permita-me ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta. E ele despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? A grande pergunta desse texto, dessa história que nós lemos: por que sois tão tímidos? Em algumas versões diferentes da Bíblia, a pergunta é: por que vocês estão com tanto medo? O medo é um dos maiores desafios que nós, seres humanos, vivemos aqui nessa terra, não é verdade? O medo é um dos maiores desafios. A pergunta que Deus fez para Adão, que nós falamos lá no início: onde vocês estão? Qual foi a resposta de Adão? Senti medo, por isso me escondi. Quais são os medos da sua vida que tem feito você se esconder da presença de Deus? Quais são os medos que têm tomado o seu coração? Gênesis 3, versículo 10 diz: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso eu me escondi. E desde a história dos nossos primeiros pais até hoje, todos nós, de alguma forma, ainda somos confrontados pelo medo. E você? Tem medo de quê? O que te deixa com medo nessa vida? Tem um site que todos os anos eles atualizam sobre os 10 maiores medos dos seres humanos. Os 10 maiores medos. E eu vou relatar alguns desses 10, na verdade os 10, eu não sei qual vai se identificar com você, mas o primeiro medo, na verdade, em 10º lugar, medo de avião. Alguém aí tem medo de avião? Medo de avião. Em 9º lugar, medo de cachorro. Alguém se identifica? Olha, muita gente. Para alguns eles são o xodó, né? Para outros, medo de cachorro. Em 7º lugar, medo de aranha. Mas dessa aranha também quem não tem, né? Medo de aranha. Outro medo dos seres humanos, e esse eu acho que vocês também têm muito medo: medo de rato. Medo de rato. Em 6º lugar, segundo o site, medo da morte. Medo da morte, Natália? Muito. Medo da morte. Em 5º lugar, esse eu acho que alguns têm: medo de sangue, ou de ver sangue. Sai todo animado para a igreja,
vai participar do projeto Vidas por Vidas, doação de sangue. Conhece alguém assim? Não aponta, não aponta. Medo de sangue, muita gente. Bruno, eu não tenho medo de sangue, eu tenho medo de ver sangue, né? Alguns têm medo de ver sangue. Outro medo também que assola uma boa parte das pessoas, e esse está interessante, em quarto lugar, medo de altura. Medo de altura? Medo de altura? Medo de altura. Tem gente que não tem medo de avião, mas tem medo de altura, né? Não olha da janelinha ali, até entra, fica, mas olhar da janela, nem pensar. Medo de altura. E os top 3? Em terceiro lugar, medo de escuro. Esse assola muita gente, né? Medo de escuro. Em segundo lugar, medo de trovões. Alguém tem medo de trovões? Teve gente que levantou a mão. E dizem aí, não sei se é tradição ou se é verdade, e algumas pessoas dizem, eu nem falo no celular quando está trovejando. Quem tem essa ideia? Ainda tem bastante gente. Eu não falo porque atrai. Não pode, a Natália está dizendo aqui, quando está com trovões, não pode olhar no espelho. Esse tem mais gente que acredita, né? Não pode olhar no espelho. E em primeiro lugar, de acordo com o site, o que vocês acham que é? Barata? Medo de cobra. E cobra é o top 1 dos medos dos seres humanos. Alguém queria cobra aqui? Não, né? E aí eu fiquei pensando, tudo bem, esses são os 10 medos da humanidade como um todo. Mas eu trouxe um bônus. Se você é carioca, como eu, pode ser que você sinta o mesmo medo nos dias de hoje. E como bônus, medo de assalto. Isso assola você? Medo de assalto. Fala no celular, na rua, andando tranquilamente, vidro do carro aberto, a gente vive cheio de medos, né? Sabe o que esses medos nos fazem pensar? Isso nos faz refletir que a vida é perigosa. E muitas vezes o inesperado acontece. Em algum momento da vida, nós seremos confrontados com os nossos medos. Seremos confrontados com os nossos medos. Mas como viver neste mundo sem sentir medo? Já se fez essa pergunta? Como nós podemos encontrar segurança num mundo tão temeroso, digamos assim? Ouça com atenção o que encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 25 e 26, diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida do perverso quando vier. Versículo 26, porque o Senhor será a sua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Deus não deseja que nós vivamos reféns das situações de medo que assola o nosso dia. Mas talvez a pergunta que Jesus fez lá para os discípulos, em meio à tempestade, ecoe para nós nos dias de hoje. Por que sois tão tímidos? Por que vocês sentem tanto medo? O verso 37 do capítulo 4 que lemos diz que uma grande tempestade se levantou. Um grande temporal. E sabe de uma coisa?
Muitas vezes na nossa vida, eu não sei se isso acontece com você, os temporais, as crises, as dificuldades, os medos, os dramas acontecem na nossa vida repentinamente. Como dizem nós, os jovens, do nada. Você está vivendo muito bem, você está vivendo uma rotina tranquila e de um momento para o outro, parece que uma tempestade cai simplesmente sobre você. Já aconteceu isso contigo? A vida está acontecendo normalmente e de um momento para o outro, quem sabe uma ligação e aquilo muda, quem sabe, a sua história. É uma notícia, é uma demissão, algo na sua família acontece. Eu tinha saído do trabalho como um dia qualquer. Voltei para minha casa, depois de um expediente. Cheguei em casa, tomei um banho, como qualquer outro dia. Sentei um pouco no sofá para descansar. Comi alguma coisa. E comecei a sentir, do nada, um pouco de dor aqui nessa região. Era uma dor, digamos assim, tranquila, suportável, e eu achei que pudesse ser por algum mau jeito, que às vezes a gente senta, alguma situação. A questão é que os minutos e as horas foram passando naquela noite, e à medida que as horas iam passando, a minha dor ia ficando cada vez mais aguda. E eu falei com a minha esposa, eu preciso deitar, eu vou descansar um pouco. E aquela foi uma das piores noites para mim. Aquela dor era incessante, contínua. E eu lembro que a Elaine colocou algumas compressas de água quente. Quando colocava, parece que a dor dava uma amenizada, mas quando a água esfriava, aquela dor voltava. E enquanto eu pude resistir, morava longe do hospital, a 50 quilômetros do hospital. Aguentei até de madrugada, pegamos o carro e viemos dirigindo até o Quintador, e eu já estacionei ali naquele estacionamento, já me segurando, já não conseguia mais ficar em pé, e eu já entrei meio que tateando no hospital e disse, eu preciso de emergência. Me colocaram no soro, me deram uma dose muito forte de algum medicamento e a dor cessou na hora. E os profissionais disseram, você precisa fazer alguns exames e passar pelo médico. E naquela manhã, não eram 8 horas da manhã ainda, o médico olhou para mim e disse, olha, olhando aqui os seus exames, você vai precisar operar. Operar? Operar o quê, doutor? O que houve? Você teve uma dor por conta de um cálculo renal. Eu falei, doutor, tudo bem, eu trabalho aqui na casa, eu só vou descer o meu escritório aqui, eu só vou avisar as pessoas que eu não vou trabalhar hoje e estou voltando. Ele falou, daqui... Vocês são médicos aí, né? Daqui você não sai. Pode trocar a roupa, pode já ficar ali na cama, porque a gente opera hoje. Só montar a equipe que já está vindo, você opera ainda hoje. Do nada, as tempestades acontecem na nossa vida repentinamente. Talvez você também tenha uma história, operei, ficou tudo bem, nunca mais senti nada. Louvado seja Deus por isso. Mas quantas vezes as tempestades dessa vida inundaram você sem bater na porta? Recentemente eu li que existem pelo menos 4 realidades sobre as tempestades da vida humana. Eu quero passar rapidamente com você, e eu estou bem de olho ali no relógio. 4 realidades sobre as tempestades da vida humana. E a primeira, não
há como evitá-las. Faz sentido? Não há como evitar as tempestades da vida humana. Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 16, verso 33, no mundo, mas lembre-se, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia exatamente do que estava falando. Jesus viveu essa experiência. A segunda realidade, elas não são iguais. Elas surgem de formas variadas para cada pessoa e para cada situação. As tempestades da vida, elas não são iguais. O livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo. Mas o verso não acaba por aí, porque ele deixa uma esperança. Mas o Senhor de todas as livra. Existem crises que são circunstanciais devido às circunstâncias que nós vivemos. Crises nos relacionamentos, crises emocionais, depressão, medo, ansiedade, raiva, remorso. Elas não são iguais. Terceira realidade, elas não escolhem a quem atingir. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45 diz: porque ele faz nascer o sol sobre quem? Sobre os maus e os bons. Mas ele também faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Sabe de uma coisa? Seguir a Deus não garante viver uma vida sem tempestades. Talvez essa seja uma realidade bem dura da nossa vida, né? Seguir a Deus não nos garante viver uma vida, como dizem, um mar de rosas. A diferença é que você conhece a fonte. A diferença é que você conhece a força necessária para lidar com as tempestades da vida. E a quarta realidade sobre as tempestades da vida humana, elas não causam as mesmas reações. Já parou para pensar sobre isso? Existem pessoas que têm as mesmas tempestades. Um reage de uma forma e outro reage totalmente de outro jeito. No texto que nós lemos, a tempestade veio sobre aquele barco. Os discípulos ficaram desesperados. E não seria diferente, talvez, comigo e com você. Enquanto os discípulos estavam desesperados, como Jesus estava reagindo à tempestade? O que diz a Bíblia? Estava fazendo o quê? Dormindo. Estava dormindo, mas como pode? Como pode? Os discípulos desesperados. E Jesus dormindo. Os discípulos olham para Jesus, eles olham para Jesus e dizem: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não percebe que estamos com medo? Você não percebe que estamos desesperados? O livro de Mateus conta essa mesma história, muito obrigado. O livro de Mateus, no capítulo 8, conta essa mesma história. E ele diz, os discípulos dizem: salva-nos, Senhor, vamos morrer. A mesma situação. O grupo de discípulos desesperados. E sabe de uma coisa? Os discípulos eram experientes com o mar. Metade dos discípulos eram pescadores, foram pescadores, nasceram ali ao redor do mar da Galileia, tinham muita experiência. Aquela não era a primeira tempestade que eles estavam vivendo, mas eles estavam desesperados. Quantas vezes eu e você também já nos desesperamos em meio às aflições dessa vida aqui?
a mesma circunstância, o mesmo mar, o mesmo barco, a mesma tempestade, as mesmas pessoas. A palavra do Senhor nesse texto nos convida a confiar no Senhor em meio às dificuldades dessa vida. Jesus estava dormindo em meio às dificuldades. Jesus havia pregado todo o dia, estava cansado. E Jesus queria ensinar uma grande lição. Talvez eu esteja falando para alguém que também esteja cansado. E talvez você esteja cansado porque trabalhou muito nessa semana, não é verdade? O seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio exigiu muito de você e você esteja cansado. Mas talvez alguns estejam cansados do seu relacionamento, do seu casamento. Talvez alguns estejam cansados de tentar resolver as coisas da sua própria maneira. Quem sabe outros já estejam até cansados da fé, cansados dessa igreja. E sabe um grande equívoco de nós, seres humanos? Quando nós estamos cansados, o que nós fazemos? Desistimos. Geralmente nós falamos assim: eu cansei, desisto. Talvez você também já falou isso alguma vez. Eu estou cansado, eu desisto. E Jesus está nos ensinando, quando você está cansado, não é hora de desistir, é hora de descansar. Se existem algumas coisas nessa vida que estão te cansando e você está a ponto de desistir, cansaço não é motivo para desistir. Cansaço é motivo, é um anúncio para que você possa, quem sabe, pausar, descansar. Não desista. Não desista. Caminho para a parte final, eu tenho os últimos 5 minutos. A grande questão é que ao longo da nossa vida, mais dias, menos dias, todos nós passaremos por alguma tempestade. Mas como ter paz de espírito como Jesus teve? 3 atitudes e eu falo em 1 minuto. A primeira, foque a sua mente na presença de Deus. Os discípulos focaram a sua mente na tempestade e se esqueceram que o Deus da tempestade estava ali no barco com eles. Em meio às tempestades dessa vida, foque a sua mente na presença de Deus. Segundo, entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Os discípulos perceberam e foram a Jesus e disseram: Jesus, você não percebe essa tempestade? Nós vamos morrer. Entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Jesus olha para aquela tempestade, para aquele mar revolto e diz: cala-te. Acalme-se. E a história diz que aquele mar de ondas tornou a ser uma tranquilidade. Quais são as ondas que estão afligindo o seu coração e a sua mente nessa manhã, que o Senhor Jesus precisa chegar e dizer: acalme-se, acalme-se. Mas muitas vezes nós estamos como os discípulos, tentando tirar a água do barco da nossa vida, e o barco está enchendo, e a gente está tentando, e Jesus está ao nosso lado. Jesus quer ter intimidade conosco. Jesus quer dizer para mim e para você nessa manhã, para as tempestades da nossa vida: acalma-te, aquieta-te. Ele tem poder sobre a natureza. Ele é muito maior do que os problemas que você vive hoje. Isaías 43, verso 1 a 3 diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Essa é a promessa do Senhor.
Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Acalma-te. Livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Romanos 8:39, esse você conhece: não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Deus se importa conosco. E eu quero terminar com uma pergunta. Já que começamos com uma pergunta, quero terminar com uma pergunta. Cá para nós, vocês acham que antes de entrar naquele barco, Deus sabia? Vocês acham que Jesus sabia que uma tempestade estava se aproximando? Vocês acham que sim ou que não? Vocês acham que Jesus sabia que aquelas ondas se agigantariam diante daquele barco, sim ou não? A grande questão é, e ele sabe, porque Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas. A grande questão é, se Jesus sabia que tudo isso iria acontecer, por que será que ele não reuniu os discípulos e disse: olha, está vindo uma tempestade aí, não vamos nesse momento, vamos ficar aqui? Ou será que Jesus não poderia simplesmente ter dito: olha, tudo bem, vai vir uma tempestade, mas coloque pelo menos o colete salva-vidas? Por que será que Jesus colocou os discípulos naquela situação? Por que será que Jesus permitiu que tudo aquilo acontecesse? Existe algo na nossa vida que nós poderíamos ficar conversando aqui uma noite inteira, um dia inteiro, uma semana inteira, e nós não aprenderíamos. Existem situações na nossa vida, e você sabe do que eu estou dizendo, que nós só aprenderemos quando vivermos a experiência. É a experiência que nos ensina muitas vezes. Jesus levou aqueles discípulos a viverem uma experiência. E as provações que nós vivemos na nossa vida, as tempestades que assolam a nossa vida, as dificuldades que chegam ao meu e ao seu coração, as dificuldades que chegam por telefone, por pessoas, são experiências para que a nossa vida e a nossa fé possa ser provada e revelada nele. Você está passando por alguma situação contrária nessa vida? Assim como naquele barco, o Senhor Jesus está ao seu lado. E Ele está levando você a viver uma experiência real com Ele. A grande questão é como você decide hoje passar por essa experiência que você tem vivido. Vai passar ou com medo, longe de Cristo, ou com paz, convidando a Ele a estar com você. Como você tem vivido as tempestades da vida? Com medo ou com paz? Por que vocês têm tanto medo? Essa foi a palavra de Jesus lá no mar, que ecoa para nós até hoje. Jesus acalma aquela tempestade. E o último verso dessa história diz que os discípulos se olharam de olhos arregalados e disseram: quem é esse que até o vento e o mar
lhe obedecem. Que homem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Ele não é simplesmente um homem, ele é Deus. E nessa manhã ele está aqui, e ele é real, e ele sabe as tempestades que você tem vivido, e ele quer fazer um convite a você, filho. Deixa eu entrar no barco da sua vida, deixa eu acalmar as tempestades. Edielson vai cantar uma música agora, e essa é uma das músicas mais lindas que você pode ouvir, que fala sobre Deus, fala sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia. Preste atenção nessa música, faça dessa música a sua oração nesse momento e diga: Senhor, entre no barco da minha vida, acalme as tempestades. E Senhor, mesmo que as tempestades não sejam acalmadas, fortalece esse marinheiro aqui, para que ele não desista. Essa música